Estamos aqui para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos conversar sobre as verminoses. Verminoses são doenças causadas por vermes. Nós temos os vermes que apresentam uma estrutura cilíndrica e temos os vermes que apresentam uma estrutura achatada. Então vamos observar as estruturas desses vermes. Então observem agora um plateuminto. Então o exemplo que nós temos aí é a planária. Apresenta o corpo achatado. Esse animal apresenta vida livre. Assim como nós temos a planária, que é um animal plateuminto de vida livre, nós temos os plateumintos que são parasitas, os causadores de verminoses, os causadores das doenças. Entre eles nós temos as doenças causadas pelas tênias, a tênia solium, que é a tênia do porco, e a tênia saginata, que é a do boi. Nós temos também uma outra doença conhecida como barriga d'água, esquistossomose, causada pelo Schistosoma mansoni, que também é um parasita plateuminto. E os parasitas cilíndricos, os asqueumintos. Então vamos observar agora a estrutura de um Ascaris lumbricoides. Então nós temos aí um casal de Ascaris lumbricoides. Observem agora a fêmea, presença da boca da fêmea. A fêmea apresenta uma boca trilabiada, assim como o macho. Então nós temos o ânus. Temos agora nesse animal o tubo digestório completo, com boca e ânus. Poro genital e o poro excretor. O macho apresenta na sua extremidade posterior uma curvatura. Vocês estão observando a presença das espículas, por onde ocorre a cópula, a fecundação no poro genital da fêmea. Os vermes cilíndricos causam muitas doenças importantes ao homem. Entre elas, nós temos a elefantíase, causada pela Volqueréria. Nós temos também a doença conhecida como amarelão, a doença do jacatatu, conhecida também como ancilostomose, causada pelo Necator americanus. E nós temos também a ascaridíase, causada pelo Ascaris lumbricoides, e outras doenças, que também são importantes. Mas hoje nós vamos conversar sobre a doença causada pelo plateuminto, que é a teníase, a doença causada pela solitária, pela tênia solium e pela tênia saginata. Então observem agora as diferenças entre as duas tênias, a solium e a saginata. Tênia solium. Então nós temos a cabeça do verme com a presença de acúlios, ganchos. A cabeça nós chamamos de scolex. Tênia saginata, a ausência dos ganchos, a ausência dos acúlios. Esses ganchos são importantes para prender o verme à parede intestinal. A tênia solium, ela apresenta como hospedeiro definitivo o homem e hospedeiro intermediário o porco, enquanto que a tênia saginata apresenta como hospedeiro definitivo o homem e hospedeiro intermediário o boi. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a teníase causada pela tênia solium, o ciclo da tênia solium. Então observem agora a manifestação da doença no homem. Então nós temos um homem com o verme adulto no seu intestino, esse verme que atinge metros de comprimento. O verme apresenta o corpo formado por anéis e nós temos aí a saída de um anel maduro. Esse anel, grávido, cheio de ovos, vai para o meio exterior, vai para o solo, aonde nós temos então o ovo esperando o seu hospedeiro intermediário. Então, no caso, o porquinho ingere esses ovos que estão presentes aí no solo. Vocês sabem que porco come detrito, se alimenta de tudo que ele encontra pela frente. E as pessoas que eliminam essas proglótides, eliminam esses anéis maduros no meio externo, quer dizer, que não usam o vaso sanitário, então faz com que tenha aí uma proliferação da doença, porque nós temos a presença também de um porco sendo criado solto, à procura de alimento, e encontra então esse ovo da tênia solium. Agora vamos observar como é que ocorre o desenvolvimento desse ovo no interior do porco. O ovo ingerido pelo porco cai no seu sistema digestório e lá no estômago do porco ele é digerido, a casca é digerida. O ovo agora cai na circulação sanguínea e vai para a musculatura do porco. E lá vai se desenvolver numa larvinha, que é o cistítico.
que apresentam o escólex, a cabeça, invaginado no seu interior. O cisticerco é uma larvinha visível que dá para você observar até na língua do porco. É uma larva que mede de meio centímetro a 1 centímetro. Essa larva, ela fica também na musculatura do porco e o homem vai ingerir essa larva quando se alimentar do porco ou dos seus derivados e essa carne for mal cozida ou for crua. Como nós vamos verificar, como é que vai ocorrer agora o desenvolvimento dessa larva no homem. Com a ingestão da carne de porco, mal cozida ou crua, o que vai acontecer nós teremos a entrada da larva do cisticerco. Esse cisticerco agora cai também no trato digestório do homem e vai direto para o intestino, onde nós vamos ter o desenvolvimento do verme adulto. Esse verme agora, a Taenia solium, vai se desenvolver, como eu já falei para vocês, no intestino do homem, atingindo metros de comprimento e começa então agora a ter o desenvolvimento dos seus anéis grávidos. Nos anéis desse verme nós vamos encontrar a parte feminina e a parte masculina. Então nós temos os ovários e nós temos também a produção dos gametas masculinos, fecundando os óvulos e dando origem então agora a um útero cheio de ovos. Como esse anel fica muito pesado, ele acaba sendo eliminado. Então, apesar do verme estar eliminando esses anéis grávidos, ele ainda está vivo no intestino, preso, agarrado à parede intestinal, continua o seu processo de reprodução. Lembrando então que esse verme ele é hermafrodita, ele tem a parte feminina e masculina em cada anel, por isso a grande produção de ovos. Agora, essa doença que eu acabei de descrever é a teníase. Nós temos o verme adulto no intestino do homem. Mas uma doença mais grave provocada pela Taenia solium é a cisticercose. É uma doença em que o homem faz o papel do porquinho. O homem é o hospedeiro intermediário. Como é que isso pode acontecer? Quando o homem ingerir ovos da Taenia solium. Então agora nós vamos ter o desenvolvimento da larva na musculatura do homem ou no sistema nervoso do homem, levando a um quadro de neurocisticercose. Esse paciente ele pode ter uma dor muito forte de cabeça, ele pode apresentar cefaleia e ele pode ter vômitos, pode ter quadros de epilepsia e pode ter uma morte súbita, dependendo da localização da larva, dependendo da localização do cisticerco. Como é que o homem ingere os ovos? Nos alimentos contaminados ou através do que nós chamamos de autoinfestação. Os anéis grávidos acabam explodindo e nós temos a eclosão dos ovos no próprio intestino do homem. E com isso nós vamos ter a evolução da larva na musculatura ou no sistema nervoso. Agora, uma outra doença também importante é a ancilostomose, conhecida também como amarelão. Aqui no Brasil essa doença chegou através de dois causadores, o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo desses animais. Então nós temos o ciclo do Necator americanus, causando então o amarelão ao homem. Então nós temos aí o ciclo do Necator americanus. Então imagine um paciente que está infectado pelo Necator. Esse verme fica no intestino, começa a ocorrer a sua oviposição. Então o ovo é eliminado através das fezes. Esse ovo permanece no meio ambiente. Encontrando as condições ideais, ele acaba passando por um processo de evolução. Então nós vamos ter dentro do ovo a evolução das larvas. Então essas larvas agora sofrem a primeira mudança, a primeira muda dessa larva, formando então uma larva rabditoide. Em seguida, nós vamos ter, após 48 horas, a segunda muda, que é a larva conhecida como filarioide. E, posteriormente, 7 dias após a formação da filarioide, nós vamos ter a filarioide infestante. Então, esse ciclo da evolução da larva acontece no solo, no chão úmido. Essa evolução garante agora a penetração dessa larva, que pode ser uma penetração passiva ou
ativa. Penetração ativa, pela pele, conhecida também como percutem. Penetração passiva, com os alimentos, pela boca, que nós chamamos de peros. No homem, a penetração ativa, através então do chão úmido, é a principal forma de transmissão da doença. Crianças que pisam nesse chão contaminado com as larvas descalças acabam adquirindo a doença e vamos ter um quadro de evolução do verme no seu interior. Então observem agora a evolução. Com a entrada do verme pela pele, o que nós vamos ter então? Esse verme cai na circulação sanguínea, da circulação sanguínea vai para o coração e para os pulmões, aonde vai sofrer a terceira muda. Nos pulmões, ele agora passa para o trato, subindo pelos bronquíolos, passa para o trato digestório, passando pela traqueia e vai agora para o estômago. E do estômago para o intestino, onde vai sofrer a quarta muda. Se o verme penetrou pela boca, ele vai direto para o estômago e lá vai sofrer a terceira muda e a quarta muda no intestino. Então, no intestino agora, nós vamos ter o desenvolvimento do verme adulto, a oviposição posterior. Então, esses vermes adultos realizam a cópula, começam a produzir os seus ovos, que são eliminados pelas fezes, pelo indivíduo infectado. O principal sintoma da ancilostomose ou amarelão é a anemia ferropriva, é a anemia por falta de ferro. Lembrando que nós temos também o paciente com algumas complicações digestivas também, dependendo da quantidade de vermes que nós vamos encontrar no seu intestino. Agora, eu gostaria que você estudasse um pouquinho mais as outras verminoses, como a ascaridíase, a elefantíase, que é uma doença também importante, a enterobíase. Lembrando que a transmissão, o agente causador e a profilaxia são os pontos principais das verminoses. E eu aguardo você para o nosso próximo encontro com a biologia. Até mais, pessoal!